Aí o pessoal falou, não, porque a queda foi por causa da Evergrande. Aqui, ó. Foi porra nenhuma de Evergrande, o cacete que foi. Uma quedinha de 10% é normal no Bitcoin, para ele continuar subindo. Bom, nessa região que nós estamos, ou que na região em que o preço está, né? Qual é o comportamento normal dele, né? O comportamento normal é de briga. Por quê? Porque é uma região onde tem muitos arrependidos, tem muita gente realizando lucro nessa região. Tem muita gente que entrou nesses fundos anteriores aqui e quer vender o topo anterior. Então, tem gente que comprou, qualquer pessoa que comprou Bitcoin nessa região, nessa região, nessa região, nessa região, nessa região, nessa região, quando chega no topo, o cara estuda aqueles os livros de tendência, né, livros de análise gráfica. Então, o comportamento do preço é, quando a gente retesta um topo anterior, ele tende a ultrapassar o topo anterior e servir e construir um suporte nessa região. E não varar para baixo como a maioria acredita, né? Produzindo um topo duplo, digamos assim. Não. Por quê? Porque esse é um padrão de topo de continuação, não de final de ciclo, tá? Geralmente é um padrão de continuidade. O que é o normal? O preço sobe, ele rompe essa resistência. Como teve pessoas comprando vários e vários dias, mais de 40 dias abaixo desse topo anterior aqui, a primeira coisa que o preço faz, né, ou a demanda faz, acaba tendo um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio são as fases de acumulação. Até que nessa região, onde tem pessoas que ficaram presas no topo anterior e se assustaram com a queda de 50% ali em maio, quando o preço retorna para essa região, vai ter bastante vendedores. Então, atualmente nessa região tem muitos compradores e muitos vendedores. E aí por isso que o mercado fica estacionado nessa região por um tempo até que termine a ordem de limpeza de lucros dos holders de curto prazo. E quando limpa a ordem ou de lucro, né, quando acontece o esgotamento da realização de lucro e não tem mais vendedores nessa região, nós basicamente temos a região de suporte sendo construída para o preço continuar subindo. Ou seja, o preço do novo normal do Bitcoin é $60 mil. Isso conscientemente ou inconscientemente no crânio das pessoas que ficam comprando esse determinado ativo, eles ficam acostumados que $60 mil por unidade é um valor justo para comprar Bitcoin, tá? Então, nós estamos em fase de construção de suporte nessa região. Por isso que eu acredito que nós vamos lateralizar por mais dias e por isso que eu acredito que algumas altcoins vão performar melhor do que o Bitcoin nesse período, nesta região. E é normal até que aconteça um esgotamento dos vendedores e o mercado não consiga mais empurrar para baixo, não tem mais gente tendo oferta de venda do que oferta de compra, e a gente volta a subir. Então, na minha opinião, nós vamos lateralizar, e essa lateralização ela pode durar pouquíssimos dias ainda, e vou já voltar a subir na próxima semana, ou pode durar ainda de 10 a 20 dias, ou até um pouco mais, de acumulação e lateralização antes dele retornar à alta, tá? Então, o comportamento do preço do Bitcoin, ele está fazendo exatamente aquilo que ele já fez milhares e centenas de vezes, que é quando ele rompe uma resistência anterior, ele transforma essa resistência em um suporte, e para transformar essa resistência em um suporte, precisa liquidar todos os vendedores do mercado. Foi exatamente o que aconteceu nesta região do topo anterior que a gente teve aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta para a gente copiar aqui. E aqui, ó, nessa região aqui, que é a região da luta, né, da primeira resistência que a gente passa, tá? Então, a gente está na primeira resistência, praticamente, nós estamos mais ou menos nesse ponto assim, tá? Então, a gente tem mais ou menos essa estrutura, né? Quando o Bitcoin, ele rompe a resistência anterior, ele produz um novo suporte através de uma lateralidade, que pode ser em triângulo simétrico, ou pode ser mais curta, não precisa ser tão longa como essa aqui foi bem longa, foi uma lateralização de vários dias, né, no caso, mas ele lateraliza, liquida todos os vendedores dessa região e o mercado depois só tem comprador de novo, mais demanda,
mais oferta, aliás, mais demanda por compra do que oferta por venda, porque só 7% dos bitcoins estão disponíveis para serem comprados em corretoras. A maior parte dos bitcoins não está disponível para ser comprada em nenhum lugar, a menos mercado P2P, mercado OTC e corretoras. Então, é uma quantidade muito baixa de bitcoins, não necessitando de muita grana entrando neste mercado, talvez alguns bilhares de dólares, 2, 3 bilhões de dólares já é possível você ver o Bitcoin voltando a subir, porque ele não precisa de uma entrada massiva de capital, ele apenas precisa ter mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. E como tem muita gente vendendo nessa região, já vou mostrar para vocês nos dados da Glassnode, eu acredito que em breve, talvez daqui a 10 dias ou um pouco mais, a gente já liquide todos os vendedores e o mercado consiga progredir novamente em tendência de alta, tal como estamos, né? Então, nós estamos claramente em tendência de alta, nós claramente estamos produzindo suporte em topo anterior. Na minha opinião, isso é uma região de compra, não de venda, porque eu gosto de comprar suporte, eu não gosto de comprar resistência. Já rompeu a resistência, na minha opinião, ela já foi retestada e rejeitou uma possível grande queda do mercado, pelo menos no presente momento. E, na minha opinião, tendência de alta, isso aqui, como muita gente está falando na gringa, que poderia ser um topo duplo, eu não acho que isso aqui é um topo duplo. Isso aqui, na minha opinião, é de continuidade. Por quê? Porque não temos um volume grande, um pico de volume nesse topo, mostrando que isso aqui é um topo. Se não tem volume e o preço continua subindo, e muita gente continua realizando lucro, isso não é um topo, isso é um movimento de continuidade, tá? Então vamos para os dados da Glassnode. O primeiro dado dele que eu gosto muito, né, é os dados de realização de lucro, tá? Barra realização de prejuízo, para ver o comportamento do preço dos participantes do mercado. Muito bem. Quando nós temos tendência de alta, o que nós queremos ver, tá? O preço é a linha preta e a linha verde é o comportamento dos realizadores de lucro e dos realizadores de prejuízo, ou seja, o resultado dos traders, tá? De curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente tem tendência de alta, ou seja, estamos descobrindo o topo, as pessoas vão tentando adivinhar aonde que é o topo, o novo topo. E aí o normal é, à medida que ele vai ganhando o mercado, à medida que ele vai ganhando o preço, por exemplo, aqui quando ele bateu 40 mil dólares, um monte de gente realizou lucro, né? Ou seja, muita gente começou a ficar com receio de que o topo majoritário nos 40 mil, o Bitcoin poderia bater com 40 mil e retornar, sei lá, para 20, para 10. Né? Então, muita gente começa a realizar lucro em tendência de alta. Quando nós temos uma realização massiva de lucro dentro de uma tendência de alta, como nós vimos aqui, uma realização de 5 bilhões de dólares de lucro na maior parte dos traders, né? Nós vemos um período de correção e acumulação, ou seja, o preço continua subindo, mas ele dá uma lateralidade e uma pequena queda, uma queda tímida, às vezes 10, 20% no máximo, tá? Para depois continuar o movimento, descobrir novos patamares de preço e ter novas realizações de lucro. Então, à medida que o preço vai se descobrindo, né, a gente tem realização de lucro. Essa realização de lucro também acontece quando nós temos esse efeito aqui, por exemplo. Então, quando nós tivemos uma ameaça de grande queda do Bitcoin, nós tivemos gente realizando lucro quando ele teve uma pequena retornada em 40 mil dólares, ou seja, 40 mil é um preço bem quisto pelos traders, né? Tanto para realizar lucro quanto para comprar. Nessa região, então, com a tendência de alta retomando, ou seja, fazendo o preço pivôs de alta, né? Você vai ver que as realizações de lucro começam a aparecer de forma gritantes de novo. Então, recentemente, naquele vídeo que a gente gravou, que eu tive que deixar no vídeo, que eu tive que abandonar o vídeo, porque o vídeo travou no meio da live, nós temos uma grande quantidade de realização de lucro, tal como aconteceu lá atrás, tá? Então, nós tivemos uma das maiores realizações de lucro da história do Bitcoin quando ele retornou aos 64 mil dólares, aos 65 mil dólares. Então, quando ele retornou ao topo anterior, mas muita gente mesmo realizou lucro nessa região. Quem realizou lucro? Comprados, quem comprou Bitcoin abaixo de 65 mil dólares, que foi uma caralhada de gente, né? Então, quem entrou no Bitcoin em junho, julho, agosto, setembro, várias pessoas realizaram lucro. Por quê? Porque elas lembram da máxima, né?
compra fundo e vende topo. Então, voltou no topo anterior, 65 mil dólares, muita gente realizou lucro. E veja que mesmo com uma realização de lucro abissal, muito forte mesmo, muita gente vendeu nesse dia, né, realizou lucro nessa região de 65 mil, veja que o mercado não caiu. Né? Veja que o Bitcoin, ele continuou com volume baixo, ou seja, foram poucos que realizaram o lucro, porque tem muita demanda compradora ainda. Então, o efeito da realização de lucro fez uma quedinha assim, ó. Aí o pessoal falou, não, porque a queda foi por causa da Evergrande. Aqui, ó. Foi porra nenhuma de Evergrande, o cacete que foi. Uma quedinha de 10% é normal no Bitcoin, para ele continuar subindo. Ele chegou numa região do topo anterior. É só realização de lucro. Não é por bosta nenhuma chinesa, não é por absolutamente nada, ninguém ficou com medo de ficar comprado em Bitcoin. Teve investidores que chegou no topo anterior e realizaram o seu lucro, porque eles têm esse setup de realização de lucro, compra fundo, compra suporte, compra fundo e vende o topo anterior. Tem muita gente que faz isso, vende o topo anterior, tá?